Meus amigos, muito boa noite. Minha alegria e imensa gratidão por retornar à querida São José do Rio Preto, estar aqui nesta casa abençoada novamente. Estive aqui ontem também no Francisco de Assis. Nosso coração exulta de alegria e de gratidão pela oportunidade sempre renovada de falar sobre a doutrina espírita, esta luz que ilumina os nossos caminhos. Meu abraço, minha saudação. Esperamos que a nossa noite seja muito produtiva. Existe um ordenamento sábio e justo, conduzindo a vida e suas tão intensas e variadas manifestações. Desde as bactérias, os vírus, até os anjos que conduzem e trabalham na condução das criaturas humanas, que somos nós, espíritos nos mais variados estágios de entendimento, nas diferentes moradas da casa do Pai, em diferentes estágios de amadurecimento, de entendimento, de moralidade, de intelecto, conduzidos todos que estamos, desde as manifestações variadas da natureza, mas também as manifestações da inteligência, da emotividade, da criatividade. Existe um ordenamento que conduz tudo isso. Esse ordenamento sábio, perfeito e justo, que estamos gradativamente aprendendo a descobrir, aprendendo a apreciar em sua grandeza, apesar das limitações próprias do estágio que estamos, mas gradativamente vamos enxergando uma sabedoria que conduz a vida, apesar dos embates e das tempestades à nossa volta. Provém este ordenamento das leis divinas. A palavra leis, ou a palavra lei, já indica por si só uma ordenação, um conjunto estabelecido de regras para que tenhamos um norte a seguir em obediência aos altos propósitos da vida. Adjetivada, com a palavra divina, ou na expressão plural, divinas, indicam por si só, provenientes da perfeição e grandeza do Criador. Leis divinas conduzem a harmonia do universo, conduzem as mais simples manifestações primárias da própria vida e, ao mesmo tempo, orienta aqueles que já alcançaram a perfeição, ainda que relativa, submetendo-se a elas, uma vez que elas refletem a vontade do Ser Supremo, refletem a vontade da sabedoria absoluta, da inteligência maior e bondosa sob todos os aspectos, generosa por excelência. Estas leis estamos gradativamente absorvendo e descobrindo. Porque, criados na ignorância, destinados à conquista e desenvolvimento da inteligência, foi gradativamente que fomos tomando ciência do que são as leis divinas. E ainda hoje, no estágio que estamos, na etapa progressista que conseguimos alcançar, ainda não compreendemos com exatidão as dimensões e o alcance dessas leis. Todavia, já temos conhecimento, ainda que parcial e relativo, dessas leis. Não tínhamos conhecimento algum. E a primeira manifestação da lei divina, numa época de primitivismo, numa época
de absoluta ignorância, conduzidos ainda pelos instintos praticamente, nos embriões do raciocínio, tivemos o conhecimento primeiro da lei através do profeta Moisés. Moisés era um médium. Fez-se portador da recepção de os 10 mandamentos. Além de ser também um legislador que conduzia com mão de ferro os homens de seu tempo ignorantes, incapazes de perceber sentimentos e noções que hoje já temos. Naquela época de completa ignorância, Moisés, o profeta, o médium, o líder, fez-se portador da mensagem do alto para que as primeiras noções da lei fossem conhecidas. E quando falamos em os 10 mandamentos, nós nos lembraremos imediatamente: não matarás, não furtarás, não cobiçarás a mulher do próximo. E hoje poderíamos acrescentar: não cobiçarás o celular do próximo, o carro do próximo, o tênis do próximo. Não dirás falso testemunho, etc. São 10. 7 deles com proibições, precedidos do não. Não farás isso, não farás aquilo, não farás. Éramos crianças espirituais. Não tínhamos noção da abrangência do que estávamos fazendo. E Moisés proibiu, pois, como dizemos a uma criança: não coloque a mão na tomada ou dedo que dá choque. Não suba na escada que você vai cair. Não saia correndo que você vai tropeçar. Não faça isso, não faça aquilo, não faça. Porque adultos já sabemos as consequências de muitas das ações, que as crianças não têm noção do perigo que correm. E Moisés proibiu. Mas era a primeira noção da lei. Passou o tempo e veio o próprio Cristo, o construtor do planeta, o sol que brilha em nossas almas, o condutor de nossas vidas, fez-se presente pessoalmente no planeta. Encarnou-se entre nós para viver plenamente a lei de Deus. Fez-se portador da divina mensagem e afirmou diante do pasmo dos homens de seu tempo: eu não vim destruir a lei. Que lei? A lei anteriormente cegamente obedecida, a lei mosaica. Eu não vim destruir a lei. Capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas dar-lhe cumprimento. Quer dizer, em outras palavras, tornar possível o verdadeiro entendimento das leis divinas. E para isso, viveu-as em si mesmo, sem escrever nada. Carta viva de Deus, porta-voz da divindade, Espírito perfeito, com a incumbência de guiar o planeta que ele mesmo construiu, de conduzir as almas vinculadas a esse planeta e a outras almas que o planeta receberia ao longo do tempo. Irmãos menores em evolução, mais ou menos no mesmo estágio de amadurecimento ou falta dele, mais ou menos no mesmo estágio de intelectualidade, de moralidade, necessitados que estamos todos desse contínuo progresso, uma vez que Deus, na sua sabedoria, estabeleceu entre as leis a lei do progresso, que determina que cada um de nós deverá conquistar, por esforços próprios e continuados, o próprio equilíbrio, a própria sabedoria, a própria moralidade, desenvolver a própria intelectualidade. Seremos frutos do nosso próprio esforço. Os acomodados
os preguiçosos, os indiferentes, demorarão mais tempo, mas não conseguirão furtar-se à lei do progresso, que conclama, que convoca, que, entre aspas, empurra para que progridamos. Aqueles que são mais esforçados, interessados, trabalhadores de si mesmos, avançam mais rapidamente. E Jesus fez-se portador da boa notícia, da boa nova, da notícia de que somos filhos da inteligência suprema de um pai que ama profundamente os filhos e estabeleceu leis sábias e justas que conduzem à vida. Passou o tempo, já que em seu tempo muitas passagens não poderiam ser compreendidas face à imaturidade intelectual. Muitas coisas, não vos posso dizer agora, não as compreendereis, mas enviarei o Consolador, que vos explicará isso e muito mais, fazendo-vos entender a finalidade da vida e seus propósitos, em outras palavras, naturalmente. E eis que passa o tempo, e a figura magistral de Hippolyte Léon Denis Rivail, o nosso Allan Kardec, trouxe consigo a tarefa de sintetizar teoricamente as leis divinas, as leis de Deus presentes na história, no contexto da natureza. Allan Kardec não inventou o Espiritismo. Allan Kardec não fundou o Espiritismo, não criou o Espiritismo. Allan Kardec, com a sua lucidez, com a sua grandeza e visão amadurecida de espírito, muito inteligente, muito lúcido, foi capaz, a princípio cético, foi capaz, no entanto, de observar que havia algo mais por trás dos fenômenos produzidos pelos espíritos, as almas de homens e mulheres fora do corpo, antes ou depois da encarnação. E submetendo esses fenômenos ao método científico da observação, publicou, como é conhecido na história, o Livro dos Espíritos, trazendo-nos, apresentando a doutrina espírita. Abramos aqui um parênteses. Está nos cinemas o filme Kardec. Quem já viu? Pouca gente viu. Não percam esta extraordinária produção do cinema. Não percam. Aproveite e lotem as salas de cinemas. Não porque é um filme biográfico de uma personalidade espírita, mas porque é um acervo histórico. Allan Kardec foi um gênio. Allan Kardec é um benfeitor da humanidade. E o filme retrata, até com toque de humor em alguns pontos, o filme retrata a nobreza e a grandeza desse espírito benfeitor que aceitou a espinhosa tarefa de balançar as estruturas do conhecimento vigente à sua época, num país, à época, considerado de cultura máxima da humanidade. E ali, defrontado com os chamados fenômenos das mesas girantes, produzidas por inteligências desencarnadas, passou a estudar o fenômeno e publicou o resultado de suas observações, submetidas historicamente, como sabem, ao critério do bom senso, do discernimento, do raciocínio, sem fanatismo, sem ideias preconcebidas, uma vez que ele mesmo não aceitava a chamada manifestação dos espíritos. E o filme retrata um aspecto
muito esquecido dos próprios espíritas. Nós falamos abertamente dos livros, falamos da codificação, inspiramos-nos nos textos de O Livro dos Espíritos, de O Evangelho segundo o Espiritismo e demais obras, e realmente destacamos a grandeza textual, lógica, doutrinária que essas obras contêm. Mas nos esquecemos do homem Allan Kardec, das lutas, das dúvidas, dos traumas, dos dramas, das angústias, das preocupações que ele teve como homem, defrontando-se com esta missão espinhosa de balançar as estruturas do conhecimento antes e pós publicação do Livro dos Espíritos. Noites inteiras mal dormidas, falta de dinheiro, incompreensão dos membros da academia, sarcasmo, ironia, desprezo, alguém que renunciou ao próprio nome e pós-lançamento do livro, agressividade vazia, perseguições. Um homem sujeito a cansaços, sujeito a enfermidades, sujeito a todo tipo de incompreensões próprias da nossa condição humana, sujeito à inveja, a melindres. A história da humanidade pouco mudou nesse sentido. E vamos conhecer essas lutas, claro, adaptadas, retratadas e adaptadas para um filme, mas retratando essas lutas que este homem enfrentou pós, principalmente, o lançamento do Livro dos Espíritos. Não recuou na tarefa. E deixou esse legado que hoje desfrutamos com os benefícios todos do raciocínio que a doutrina espírita oferece. Então eu quero dizer a vocês, não percam o filme. Até por gratidão, porque a produção desperta em nós, basicamente, 2 sentimentos. Não sei se vocês vão sentir isso, mas foi a sensação que me tomou. Emocionei-me às lágrimas, ao sentir imensa gratidão ao codificador. O trabalho que este homem teve numa época sem qualquer tecnologia. Nós que hoje desfrutamos de toda a facilidade virtual. Um homem que não tinha nenhuma facilidade tecnológica. Pena no tinteiro. Mas despertou um outro sentimento também. Da responsabilidade que está nas nossas mãos. Como espíritas, detentores desse conhecimento extraordinário, incomparável, deixado pelo nobre espírito, benfeitor da humanidade, Allan Kardec. Fecho parênteses. Aliás, eu fechei o parênteses precipitadamente. Eu trouxe aqui 4 exemplares para doação da Revista Internacional do Espiritismo, que destaca exatamente o filme. Eu quero doar para 4 pessoas. Vamos estabelecer um critério. Tem alguém fazendo aniversário aqui hoje? Vocês não fazem aniversário em Rio Preto? Ontem alguém fez aniversário? Amanhã? Meu Deus, essa semana? Só um? Muito bem, depois nós vamos ver. Eu tenho 4 exemplares aqui. Mas no fim do ano não vale. Mas fechemos os parênteses. Os que estiverem aqui pela primeira vez, os que fizeram aniversário esse mês, me procure no final, que eu tenho alguns presentes para dar aqui. Mas essa revista específica do filme são apenas 4 exemplares. Fecha parênteses em definitivo agora. Voltemos, pois, àquela sequência que falávamos. Os 10 mandamentos, o primeiro conhecimento da lei, a vinda de Jesus vivendo a lei divina, demonstrando na prática o que seria o cumprimento da lei. E, finalmente, o advento do Espiritismo,
distribuindo didaticamente para o nosso estudo de alunos a constituição teórica das leis divinas estabelecidas numa sequência didática. Se tivermos o cuidado de ler o índice do Livro dos Espíritos, veremos lá, não necessariamente nesta ordem, mas a lei de adoração, a lei de igualdade, a lei de liberdade, a lei do trabalho, a lei do progresso, a lei da destruição, a lei de sociedade, entre outras. Leis divinas. Porque quando falamos em leis divinas, não nos referimos apenas às leis morais, as leis que devem conduzir o nosso comportamento, as leis que devem nortear as nossas ações, decisões, reações, para viver com equilíbrio e paz, para nos libertarmos das enfermidades. Mas também as leis divinas são as leis físicas. As leis da física, se eu largar esse microfone, ele vai ao chão, levado pela lei da gravidade, que é uma lei física que atrai os corpos. Mas também as leis químicas. A mistura de dois elementos químicos pode produzir um remédio, um veneno, uma bomba. Se pensarmos na lei de reprodução, a reprodução humana, a gestação humana, é uma lei divina física, atrelada imediatamente à lei moral de respeito ao novo ser que está formando no corpo da mãe, na gestação, com responsabilidade dos pais, com responsabilidade daqueles que geraram um novo corpo. Lei de reprodução, uma lei física que se desenvolve naturalmente pela união das células, mas atrelada imediatamente a uma lei moral. As leis de Deus são as leis físicas que controlam a harmonia do movimento dos astros, o nascimento, o desenvolvimento de um corpo, e o envelhecimento e a morte, a lei de destruição, que não é destruição, mas é transformação. Leis físicas que conduzem a vida. Os ciclos naturais que se repetem diariamente. Tudo isso indica uma sabedoria, um planejamento em favor do nosso progresso e da nossa felicidade. Mas, naturalmente, que as leis morais são extremamente necessárias. E o que vemos hoje, nos embates que a vida humana está enfrentando em todos os países, nos assassinatos, nas manipulações de bastidores, nos crimes de toda ordem, são resultantes da não observação da lei de Deus, da lei de amor e caridade, uma vez que, em síntese, a lei divina do amor em favor uns dos outros indica que devemos fazer ao próximo apenas aquilo que desejamos para nós mesmos. A síntese da lei de amor, porque as leis de Deus são todas de amor, inclusive as leis físicas, propiciando a cada um de nós conquistas e desfrutes materiais prazerosos, para que aproveitemos a existência com vigor, para que utilizemos os dias e noites da nossa vida para nos aperfeiçoarmos. E a bondade de Deus é tão grande, tão imensa, que a gente não para pensar que a grandeza das leis divinas nos propiciaram, por exemplo, o paladar, para sentir o gosto do abacaxi ou da goiaba, para sentir o gosto dos alimentos. E a gente não para pensar nisso, na grandeza da audição, na grandeza da visão, do movimento dos nossos membros, na facilidade do raciocínio, na riqueza da voz humana. Tudo isso obedecendo a diretrizes e planejamentos muito sábios, visando exatamente oferecer aos filhos condições continuadas de progresso, mas com uma condição: que participássemos desse progresso. Nas primeiras encarnações, era apenas instinto. Não tínhamos nenhuma facilidade material, não tínhamos muita dimensão das coisas. Nos vimos envoltos com a brutalidade
e a rudeza da natureza sem nenhum conforto. Mas a inteligência vai se desenvolvendo, a inteligência vai procurando meios e desenvolve as facilidades do conforto. Da mesma forma que encanamos a água, descobrimos a luz elétrica, desenvolvemos o ar-condicionado, inventamos o microfone, fizemos o laptop, criamos o Wi-Fi, criamos o celular, desenvolvemos os GPS, criamos os aviões. E eu não sei fazer nada dessas coisas que eu citei aqui, mas eu desfruto. Pode ser que aqui na plateia tenhamos técnicos, pessoas capazes de construir um laptop, um microfone, um Wi-Fi. Eu não sei fazer, mas a nossa raça sabe. O que não dizer dos confortos da odontologia, dos progressos da medicina? Deus permite que participemos. Porque tudo isso é um treinamento para novas responsabilidades que virão. Breve. Seremos também construtores de planetas, administradores de sistemas solares, organizadores e planejadores de constelações. Este breve são alguns milênios. Mas estamos todos destinados a essa perfeição, ainda que relativa, para alcançarmos a condição de co-criadores. Já pararam vocês para pensar no Espírito que deu cheiro ao abacaxi? Sabor a goiaba? Ou será que imaginamos que Deus falou, aparece abacaxi? E o abacaxi apareceu prontinho, com seu perfume e seu gosto. E a goiaba apareceu prontinha no pé. Não. Claro que as plantas, os comestíveis de toda a natureza, as verduras, as plantas, as flores, tudo é fruto de transformações e mutações genéticas infindáveis, continuadas através dos milênios, mas acompanhadas amorosamente por espíritos especialistas que participam da obra da criação e permitem que a gente vá descobrindo, para não tolher a nossa iniciativa, para não impedir o nosso crescimento. Tudo planejam para o nosso bem, o nosso próprio corpo, que atualmente utilizamos, com as suas deficiências ou com a sua facilidade, foi igualmente planejado antes. Foi cuidadosamente estudado pelos benfeitores, para que tivéssemos nesta encarnação o corpo que precisávamos. A época em que nascemos, o lugar em que nascemos, os pais que temos, os relacionamentos todos não são frutos de coincidências em absoluto. Não existem coincidências. Não existe sorte. Não existe azar. Tudo é fruto de um planejamento cuidadosamente acompanhado, visando o nosso progresso. Inclusive a questão dos prazeres materiais, para que pudéssemos desfrutar de tranquilidade, utilizarmos-nos dos bens de consumo e de facilidades materiais, como os aviões, os automóveis, o ar-condicionado, etc. Para ao mesmo tempo nos dedicarmos ao crescimento de nós mesmos. E estamos continuamente em épocas continuadas de desafios, como esta que vivemos agora. Somos chamados a avaliar o próprio comportamento. Somos convocados a reavaliar posturas, a rever maneiras de fazer as coisas. Conversávamos com o Abilinho agora, esta mudança na produção de livros. Os livros que durante séculos enfeitaram e brilharam nas bancas e nas bibliotecas e livrarias, sofrendo essa modificação intensa, em virtude da virtualidade das obras hoje, a retração do mercado, em todos os segmentos, tudo isso é para desafiar a mente, tudo isso é para desafiar a capacidade, e tudo acontecendo ao mesmo tempo. Está aí a epidemia da dengue, a desafiar a inteligência médica também, a incentivar a pesquisa, porque afinal de contas, imagine o espírito que cuida do mosquito da dengue. Ou será que a gente acha que o mosquito da dengue está abandonado sozinho? A vida que está no mosquitinho da dengue é preciosa para Deus. Ali está uma vida também em evolução, pertencente a um planeta de provas e expiações. Não foi o mosquito da dengue que inventou a dengue.
A dengue é produto da nossa sujeira. A dengue é produto do nosso descaso. E isso surge novamente para provocar desafios da inteligência. E também não é um espírito só que cuida do mosquito da dengue, isso é generalizar. Equipes de espíritos que cuidam dos aspectos variados da natureza. Isso tudo demonstrando as leis que regem o planeta, as leis que regem o nosso relacionamento, as leis que regem as nossas posturas. Porque se pegarmos os 10 mandamentos de Moisés e fizermos um quadro comparativo com as lições da Boa Nova, e ao mesmo tempo atrelarmos isso às lições do Espiritismo, poderíamos perguntar: o que ensinou Moisés? Não farás isso, não farás aquilo, porque há uma consequência. Na época não tinha condições de dizer, não tínhamos inteligência, discernimento para isso, mas esse não era didático, esse não era sabedoria de quem sabe, que tudo que fazemos se traduz em consequências. Vem a doutrina espírita, aliás, vem o Cristo com o seu evangelho e nos convida a uma nova postura. Ensina o amor, vive o amor, ensina o perdão, convida. Jesus, ao contrário de Moisés, que proibiu e disse não, Jesus faz afirmações positivas e convidativas. Sede perfeitos, amai os vossos inimigos, perdoai aquele que vos ofendem. Sede misericordiosos. Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que choram. Perdoai 70 vezes 7 vezes. Se alguém te pedir a camisa, dá o paletó também. Se alguém te pedir para caminhar 1000 passos, caminha 2000. São ensinamentos variados, oportunizando-nos reflexões de profundidade. Afirmações positivas, jamais proibitivas. Jesus não proibiu nada. Veja que interessante. Ele não faz proibições, ele afirma: sois deuses, sois a luz do mundo, sois o sal da terra, sois capazes de fazer tudo o que eu faço, e muito mais, se o quiserdes. Afirmações otimistas, positivas, incentivando o crescimento, incentivando a melhora pessoal, incentivando a fraternidade, que viemos a entender com maior amplitude depois com o surgimento do Espiritismo. E poderíamos dizer: o que ensina o Espiritismo? Se fizéssemos uma pergunta para nós mesmos, nesse instante, uma viagem interior de profundidade, o que eu tenho aprendido com o Espiritismo? O que é que o Espiritismo ensina? Ou será que estamos distraídos e vamos ao Espiritismo apenas para ouvir, ou para falar, ou para receber passes, ou para conversar com espíritos? O que é que o Espiritismo tem feito dentro de mim? De que forma tenho armazenado e utilizado esses ensinamentos? O que é que ele me ensina? Se a gente fizer uma viagem interior nesse instante, se fazer essas perguntas com seriedade, com imparcialidade, a gente vai fazer grandes descobertas, fabulosas descobertas, porque vamos compreender imediatamente que se aprofundarmos didaticamente o ensino do Espiritismo, compreenderemos a finalidade da vida, a justiça das leis, o objetivo de viver, a lei de causa e efeito. Por que tantas diferenças? Por que tantos extremos? Quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? O que estamos fazendo aqui? Qual o objetivo das aflições? Qual o objetivo de viver ou de sofrer? Vamos entender a lei de causa e efeito. Vamos entender a obsessão, a influência recíproca entre almas mútuas. Não importa se estão encarnadas ou desencarnadas, a obsessão, que pode ser inclusive uma obsessão entre 2 seres encarnados, ou 2 seres desencarnados, ou de lá para cá, daqui para lá. Mas também vamos entender a mediunidade para não cairmos no fanatismo, para não cairmos no
comprometimento da nossa própria vida nas vaidades próprias, quem for ver o filme do Kardec vai se deparar com um caso clássico de melindre espírita, que acontece inclusive nos dias de hoje. Eu não vou contar o que é, vocês vão ter que ver o filme. Porque realmente é um caso que a gente fala, puxa, mas igualzinho o dia de hoje. Igualzinho, passou tanto tempo, está do mesmo jeito. Vamos entender a inutilidade dessas bobagens, a perda de foco, o desvio de foco, o tempo que perdemos com bagatelas, aflições que poderiam ser dispensáveis, alimentadas muitas vezes pela nossa vaidade, pelas nossas tolas pretensões. O Espiritismo nos alarga a visão se não ficarmos em sua superficialidade. E a superficialidade do Espiritismo é achar que o Espiritismo se resume a palestras, ouvidas ou faladas. Ou achar que o Espiritismo se reduz a passes. Ou achar que o Espiritismo se reduz a reuniões mediúnicas. O Espiritismo é muito mais do que tudo isso. O Espiritismo é uma proposta gigantesca, um convite vivo de renovação moral, que Kardec nos faz entender de maneira magistral. Daí é preciso aprofundar o conhecimento do Espiritismo, estudar os seus fundamentos, estudar as suas bases, e naturalmente que isso é de fora o íntimo, naturalmente o esforço por viver os seus ensinos, o que não é uma tarefa fácil, porque ainda estamos viciados, condicionados pelas nossas próprias tendências ainda egoístas, porque o próprio Espiritismo vai indicar para todos nós que o egoísmo é uma situação passageira, a esperar o nosso esforço pessoal por vencê-lo. O Espiritismo, pois, apresenta um caminho a ser seguido, embasado na mensagem do Cristo, o nosso modelo guia, a luz de nossas vidas, o farol a iluminar os nossos caminhos. Então nós vamos encontrar uma perfeita conexão entre Moisés, Jesus e o Espiritismo. Apenas mudou o jeito de mostrar, de apresentar ou de falar as coisas. Mas as leis são as mesmas. Quando Moisés proíbe e Jesus convida para uma nova postura, o Espiritismo nos faz entender por que Moisés proibiu. E por que Jesus convidou? Sede perfeito. Perdoai 70 vezes 7. Porque aquele que não perdoa fica preso, fica escravo de si mesmo. O convite para ser perfeito é este convite do esforço continuado. Não é possível alcançar a perfeição nesse planeta. Somos criaturas ainda infantis. Convenhamos, nós desenvolvemos alta tecnologia, capaz hoje de um médico na França operar à distância um paciente de câncer em Barretos por internet. Isso é o top. O top. O que vem daqui para frente? Não sabemos. Todavia, a cada dia, as conquistas nos impressionam. Voltando a falar de livro, já existe. Não chegou no Brasil ainda, mas já existe. Você vai numa livraria que não vai meter estante. Não vai meter estante com livros. Eu estou procurando o livro tal. Vai lá na tela do computador, acha o livro lá e manda imprimir na hora o livro que você quer comprar. Já existe isso. Quer dizer, daqui para frente vai ser cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Intelectualmente nós somos notáveis, mas moralmente, convenhamos, nós somos medíocres. Medíocres. Ainda estamos deitados na nossa acomodação, esperando que alguém faça alguma coisa por nós. Não haverá alguém que faça alguma coisa por nós, no sentido daquilo que nos cabe fazer. Sempre haverá mãos estendidas a nosso favor. Sempre haverá a presença da caridade. Sempre haverá o conforto ao coração. Sempre haverá o estímulo
a assistência bendita, a bondade de Deus sempre presente. Mas somos nós que temos que nos levantar e dar o primeiro passo. Tomar a iniciativa. Experimentemos. Experimentemos tomar a iniciativa. Experimentemos dar o primeiro passo em qualquer ato nobre, em qualquer iniciativa nobre, humanitária. E veremos a nossa vida cercada de bênçãos. Porque basta que tenhamos a iniciativa. E a vida nos cerca de facilidades para continuar. Mas também de dificuldades para provar a nossa persistência. Para exercitar a nossa perseverança. Que são outras qualidades que também precisamos desenvolver. E permanecer. É lei da vida, a lei da vida é lei de amor. E o amor ampara, prepara, conduz para alcançarmos a condição de espíritos perfeitos, ainda que relativo. Eu vou fazer uma pergunta para vocês que me extasiou. Eu ouvi essa pergunta, essa questão de uma palestrante recentemente. O assunto não era esse. Ela inclusive passou pelo assunto e não continuou, só citou. Mas fez essa pergunta e continuou o seu assunto. Mas essa pergunta me despertou um entusiasmo tão grande. E vou fazer para vocês. Vocês já pararam para pensar na felicidade dos espíritos puros? Interrogação. Dá para imaginar? Não dá. Não temos referência. Mas imaginem pelo menos aquilo que a gente consegue imaginar. A felicidade dos espíritos que já estão dispensados da reencarnação. Dos espíritos que já alcançaram a plena comunhão com Deus. Que encantamento com a obra divina e suas leis sábias e justas. Que gratidão espontânea não deve brotar no coração. Que alegria contagiante, já sem a presença do egoísmo, já sem a presença da vaidade, já dispensaram a vaidade, já dispensaram a prepotência, já dispensaram a arrogância, já dispensaram o egoísmo e o orgulho. Amam, simplesmente amam porque compreendem a grandeza de Deus. E sabe o que é melhor? Voltam os seus olhos para levantar aqueles que ainda estamos dormentes. Venham, vocês não sabem o que os aguardam. Vocês não imaginam a grandeza da obra de Deus nos aguardando. É lei, na lei de Deus não existem privilegiados. Não existem preferências. Não existem privilégios. Todos estamos aptos. Todos somos capazes. O tempo vai depender da nossa decisão de aprender a amar. A decisão de nos dispensarmos de tanta bobagem que a gente se perde, que ainda se perde. Porque a lei é de igualdade, e de bondade, de amor e misericórdia para todos. Louvado seja o nosso Criador. Obrigado, Senhor, por tudo que nos dá. Pela sua presença, pela sua grandeza, pela sua bondade, pela sua sabedoria. Perdoa-nos as fraquezas, Senhor da vida. Perdoa-nos as fragilidades. Perdoa-nos as futilidades. Estamos aprendendo. Mas sentimos ao mesmo tempo a grandeza da sua bondade nas pessoas queridas que nos envolvem, nas pessoas que convivem conosco, nos estímulos de cada dia, nos conhecimentos que o Espiritismo nos traz, na grandeza desse benfeitor chamado Allan Kardec. Que gratidão desperta no coração levar a obra de Kardec para o cinema, destacar este nome ilustre na história. Que felicidade! Disse o diretor do filme, tivemos a oportunidade de entrevistá-lo, e agora vem o Nosso Lar 2, que seria Os Mensageiros. Daqui a pouco vai vir o Libertação de André Luiz. E diz o diretor do filme, Wagner de Assis, que o texto do livro Libertação, ele é cineasta,
Ele tem experiência, já fez outros filmes. E o texto do livro Libertação é um roteiro pronto para cinema. Já está pronto o roteiro. Ele falou, não preciso fazer nada. O roteiro está pronto. Vejam. Providência divina. Criando condições todas para nos despertar. É como se a vida nos convidasse, venham. Vamos juntos, nós temos muito a desfrutar. Mas temos que ser merecedores desse desfrute. Através do esforço continuado, da luta contínua. Por isso, diante desta grandeza que é o Espiritismo, não nos deixemos abater, não nos permitamos entristecer. Quando a tristeza vier, quando o abatimento aparecer, quando a doença bater forte, quando o desemprego, a dificuldade de relacionamento nos balançar a vida da existência, a barca da nossa segurança. Voltemos os olhos para Deus. Voltemos a nossa consciência para esse poder criador que está em toda parte. As tempestades que aí estão passarão. O momento difícil do Brasil e da humanidade são recursos didáticos que a vida envia para a gente amadurecer e se desprender de bagatelas, de bobagens. Tudo isso vai passar, é temporário, é ilusório tudo isso. Mas nós temos que aprender com as experiências para não sermos dominados pela vaidade, para não sermos dominados pelo egoísmo, para não ficarmos escravos dos nossos vícios milenares e condicionantes. Por isso, meus amigos, mergulhemos os olhos na obra esplendorosa do Livro dos Espíritos. Busquemos lá estudar as leis divinas didaticamente ali colocadas. Cada capítulo com as suas perguntas específicas, abordando essa infinidade de abordagens e o relacionamento humano tão conturbado, que ao longo dos milênios de história, tentou criar leis para disciplinar o Código Penal, as leis ambientais, a lei de proteção aos animais, a Lei Maria da Penha, a legislação tributária, a legislação fiscal, a legislação de trânsito. Quantas legislações nós temos? Centenas delas. E recentemente, com o advento virtual, tivemos que criar uma legislação específica para o Internet Banking. Porque somos capazes de entrar na conta do outro para roubar e transferir dinheiro. Então, os bancos, para se protegerem, os clientes, para se protegerem, houve uma legislação específica. A legislação da extensão marítima, a legislação envolvendo a questão das drogas, da drogadição, dos menores. Quantas leis criadas pela nossa instabilidade. Leis que mudam a todo instante para adaptar interesses, para atender interesses. Mas são leis humanas. Natural que seja assim. Porque estamos ainda aprendendo, tateando a essência da lei divina e nós não percebemos que é apenas o respeito uns para com os outros. Se a legislação humana, tão discutida, tão debatida, nesta vergonha dos nossos representantes políticos, nesse debate sem fim, nesse debate medíocre que não chega a lugar nenhum, se observássemos que a síntese da lei é o respeito um ao outro, apenas isso, não haveria tanta necessidade de tantas leis, cujas vezes uma vírgula é capaz de permitir aberturas na lei para beneficiar uns e outros, para abrir brechas jurídicas intermináveis. Mas tudo isso são tentativas. São aprendizados para chegar à lei maior. Vai chegar o dia que fala quanto tempo nós perdemos. Não foi perda de tempo, não. Foi amadurecimento mesmo. Foi aprendizado. Nessas tentativas de fazer uma lei que controle os relacionamentos, nessas tentativas todas para controlar o comportamento humano e suas reações e decisões, nós alcançaremos com o tempo a maturidade de que a lei é justa, a lei é sábia, a lei não deve privilegiar nem beneficiar uns e outros,
A lei há que ser igual para todos. E na essência ela é. Nós é que vamos criando mecanismos para burlar essa igualdade. Fruto ainda da nossa ignorância e da nossa vinculação com os vícios, as mazelas morais. Mas busquemos antes as leis divinas. Se você se sente injustiçado, se você se sente de alguma forma maltratado pela lei vigente, se você se sente de alguma forma lesado pela possível injustiça de quem envolveu a sua vida, seus interesses, busque a justiça divina. A justiça divina não tem qualquer tipo de revanche. A justiça divina age com sabedoria. A justiça divina age para o bem de todos nós. Porque a lei de Deus é a lei de amor. Eu quero agradecer imensamente a vocês, aos nossos internautas conectados, àqueles que virão a fita depois, a gravação depois, essa possibilidade gigantesca que nós temos hoje. Trouxe alguns livros, como a Bilinho disse, entre eles o Tensão Emocional, justamente para os nossos tempos, né? É uma mensagem de Emmanuel que me tocou muito. A mensagem tem o nome exatamente de Tensão Emocional. E cada parágrafo da mensagem nós transformamos num capítulo para o livro. Emmanuel, nos primeiros 5 parágrafos curtos, ele fala desses dramas humanos. Insegurança, medo, tristeza, doenças, etc. E depois começa a ele oferece a solução para a superação dessas tensões emocionais. Trouxe o meu livro Morte, onde relatamos 10 casos de morte que nós presenciamos ou chegaram até nós, de pessoas muito próximas, e eu conto os casos aqui, para morte que eu praticamente, muitas delas eu participei. Eu não morri não, estou encarnado ainda, mas participei da morte dessas pessoas, né? É para quem tem medo da morte. Eu não sei se aqui em Rio Preto vocês têm medo da morte ou não. 2 Gigantes do Espiritismo é um livro que eu tenho muita gratidão, muito carinho. Não é um livro biográfico, mas é um livro que comenta o legado de Caibar Schutel e Ivone do Amaral Pereira. E, finalmente, um sacerdote espírita que se refere às experiências do Padre Germano, um padre que era médium 1 século antes de Kardec. Ele relata o resultado das confissões que eu via. Muitos de vocês, não veio para todo mundo porque não trouxe quantidade suficiente, mas receberam o nosso jornal aqui, Tribuna do Espiritismo. E aqui nessa edição nós estamos convidando vocês a irem nesse nosso evento de Matão, que é um evento grande. Gostaria imensamente que vocês lotassem um ônibus. Já há vários anos o Kardec tem enviado representantes. É um evento grande, para 1000 pessoas, 90 cidades presentes. Gostaria que vocês participassem. Pensem nessa hipótese, não deixe de ser um passeio, Matão não está tão longe. É um evento marcante. E aqui na página 2, nós temos a Rio Pretense aqui, a nossa Estela Uniche, que lançou o seu livrinho infantil, Cachorrinho Perdido. Nós colocamos em destaque, proposital aqui na página 2, pelo carinho que temos pela Estela. Estamos sempre aqui em Rio Preto, temos um relacionamento muito saudável com o casal, e é o seu primeiro livro, quisemos destacar. Eu agradeço imensamente o carinho de vocês, a atenção dessa noite. Agradeço aos espíritos encarnados que aqui estão, aos espíritos desencarnados que nos deram todo suporte nesta noite, para dizer a vocês: prossigam! Prossigam trabalhando, prossigam confiando, prossigam amando, porque a vida é da lei, conspira a nosso favor. É só a gente não atrapalhar. Prossigamos. Eu me incluo. Muito obrigado. Aí está, meus queridos, a participação